Olá, meus amigos, minhas amigas, o canal Isaías Oliveira Aventuras. Olha só, essas imagens são de um trabalho de perfuração de um poço artesiano que está sendo feito. Então, de forma inicial, eles estão iniciando essa perfuração em um local onde um técnico, um especialista, recomendou que fosse feito o trabalho. A gente percebe que já pegou uma parte de pedra. Quando essa fumaça ela fica branca, é sinal que a máquina encontrou aí muita pedra. E no caso, quando diminui, é porque pega mais na parte de solo, de terra. Então, começaram o trabalho, lembrando que tem uma técnica que muitas pessoas usam, que é justamente essa técnica de localizar água através de pauzinhos, de galhos de pau verde. Lembrando que tem que ser verde, de mameleiro, mufumbo, algo assim. Aí você vai, coloca nas mãos, ele fica em pé, e aí na hora que encontra uma veia d'água, ele como se tivesse um imã, ele indica, ele puxa para baixo. Então é uma forma onde certamente muitas pessoas usam essa técnica. Depois, em um outro vídeo, a gente mostra como é. Mas olha só, aqui começaram o trabalho, lembrando que um poço artesiano é muito mais profundo do que um cassimbão. Cassimbão já é um trabalho manual, braçal, e o poço artesiano requer máquina, dinheiro, investimento e uma série de fatores. Inclusive, tem muitas pessoas que perguntam como se perfurar um poço artesiano. Dependendo do tipo e qualidade da rocha, da profundidade do poço, três principais métodos de perfuração podem ser utilizados. O percussivo, esse método usa dois mecanismos para fazer a perfuração. O rotopneumático, esse método também utiliza dois mecanismos. E o rotativo, esse método é mais comum em rochas sedimentares. E a outra pergunta, qual é o custo para perfurar um poço artesiano? Bem, o valor dos projetos varia bastante. Em média, o valor cobrado no mercado é de R$ 500 por metro perfurado, aproximadamente, ou seja, todos os projetos precisam ser devidamente analisados pela equipe responsável para que seja possível estimar de forma mais precisa o valor que seja cobrado para o serviço. Lembrando também que para perfurar um poço artesiano é preciso pedir uma licença de perfuração para os órgãos competentes, assim como para quem já tem um poço artesiano é preciso outorgar o mesmo, ou seja, regularizar o poço perante os órgãos que exigem a regularização. Quanto custa um poço artesiano de 50 metros? Bem, essa pergunta, um poço de 50 metros, em média, custa R$ 15.000. Lembrando que o frete dos caminhões pode trazer a variação nesse preço. E uma outra pergunta encontrada é: quantos metros tem que cavar para encontrar água? Bem, é importante ressaltar que a primeira captação de água só pode ser feita a partir de 12 metros, ou seja, após chegar no lençol freático. Outra pergunta: quanto custa um poço artesiano de 200 metros? O preço dos poços artesianos está inflacionado e o valor médio do metro quadrado custa entre R$ 400 e R$ 700, podendo atingir o preço de 140 mil para um poço com 200 metros de extensão, por exemplo. Ou seja, é muito dinheiro, né? Agricultores não têm tanto recurso financeiro. Lembrando que muitas pessoas furam poços artesianos dentro de suas residências na cidade. E outra pergunta: quem tem poço artesiano paga água? Que fique claro que não haverá cobrança da água de poço artesiano. É somente para cobrar a taxa de esgoto, cobrar pelo tratamento dessa água que vai para a rede municipal de esgoto e que é tratada pela estação de tratamento de esgoto. Quem pode ter um poço artesiano? Para perfurar o poço artesiano
e utilizar sua água, é preciso ter autorização, uma licença ambiental, né? A gente já falou sobre isso. Qual a profundidade média de um poço artesiano? Poço artesiano capta água de reservas mais profundas, aquíferos, e pode ser jorrante ou não. Além disso, pode precisar de bomba ou não. Por estar em regiões mais profundas, não necessita de filtros. Também é um poço tubular e sua profundidade pode variar entre 50 a 2.000 metros. Realmente chama atenção, né? São 2.000 metros de profundidade, 2 quilômetros, né, de extensão. Mas olha só, qual é a diferença de um poço artesiano e semi-artesiano? Bem, poços semi-artesianos costumam ter entre 20 e 60 metros. Já um poço artesiano ou jorrante é aquele que, uma vez perfurado, a pressão da água é suficiente para a sua subida à superfície e é por isso que ele jorra do poço de forma natural. Poços artesianos, jorrantes, no entanto, são muitíssimos raros. Então, poço semi-artesiano é o tipo de cacimbão, famoso cacimbão, e muitas pessoas conhecem. Quanto custa para cavar 1 metro? Bem, como eu já falei, né? Dependendo da inflação de cada equipe, é bom pesquisar. É sempre bom pesquisar, porque na pesquisa você pode ter uma economia muito significativa no seu bolso. Tem pessoas que cobram mais, tem equipes, tem empresas que cobram muito mais e tem outras que cobram aí um pouco, digamos, mais acessível ao bolso aí do interessado. Como descobrir se tem água no terreno? Bem, o método geofísico é comprovado cientificamente. É uma leitura do subsolo capaz de indicar as entradas de água e sua profundidade. A principal tecnologia geofísica utilizada para a locação de poços é a eletroresistividade. Nela, correntes elétricas percorrem o substrato rochoso e geram leituras de resistividade. Como funciona a radiestesia para achar água? Na teoria, a técnica é bem simples. Basta segurar a forquilha de madeira ou de outro material com as palmas da mão para cima, fazendo uma pequena pressão para entortar as extremidades para fora, conforme eu já falei no início do vídeo. Quando a ponta da vareta se mexer, é porque você está passando por cima de uma água subterrânea. E, nesse caso, outra pergunta: qual a vantagem de ter poço artesiano? Preservação do meio ambiente. Poço artesiano é considerado o sistema de captação de água que mais preserva o meio ambiente. A construção adequada de um poço artesiano não oferece riscos ambientais, como ele fornece água com custo reduzido e gera fácil controle de consumo, contribui também para a saúde e economia. Portanto, poço artesiano, lembrando que não faz mal ao meio ambiente. É uma outra informação que a gente destaca aqui. Onde vem a água do poço artesiano? No geral, a água de poços artesianos vem de reservas subterrâneas profundas, como aquíferos e fendas rochosas. Mas estamos falando aqui de poços tubulares profundos, ou seja, com 60 metros ou mais. Lembrando que as veias d'água, numa linguagem bem nordestina, bem popular, elas são encontradas desculpa aí a demora, elas são encontradas em locais onde tem muita pedra, onde tem uma determinada quantidade de pedras localizado, muita água. Qual a profundidade ideal para um poço? Poço simples de captação freática costuma ter até 20 metros. Vale lembrar que a água encontrada geralmente não é adequada para consumo humano. Poços semi-artesianos costumam ter de 20 a 60 metros. Nestes casos, a água encontrada pode não ser adequada para consumo humano, necessitando de filtros de tratamento. Quantos 1.000 litros de água costuma dar um poço artesiano? Bem, a vazão ideal de um poço artesiano depende do seu objetivo. Caso a finalidade do poço seja abastecer uma casa ou um sítio, por exemplo, uma vazão de
1 a 2 metros cúbicos, ou seja, de 1.000 a 2.000 litros de água por hora. É geralmente suficiente. E outra pergunta chegando: qual o poço artesiano mais fundo do mundo? Bem, trata-se do poço subprofundo de Kola, o buraco mais profundo cavado pelo homem na Terra. A estrutura de 12 quilômetros é também profunda, é tão profunda que os moradores locais juram que podem ouvir os gritos das almas torturadas no inferno. Os soviéticos levaram quase 20 anos para finalizar. Apesar disso, não chegaram ao fundo da Terra. O que quer dizer poço semi-artesiano? A gente já falou que é cacimbão, uma linguagem simples, muito parecido com o cacimbão. Como é um poço semi-artesiano, já falamos. Como descobrir se é uma nascente de água? As nascentes localizam-se em encostas ou depressões do terreno ou ainda no nível de base, representado pelo curso da água local. Pode ser página 2 perenes de fluxo contínuo, temporárias, de fluxo apenas na estação chuvosa, e efêmeras, surgem durante a chuva, permanecendo por apenas alguns dias ou horas. Como registrar uma nascente de água? Bem, os usuários dos estados do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins devem acessar a seguinte plataforma: snirh.gov.br /CNARH para se cadastrarem. Bem, pessoal, então tem muitas perguntas. Porque o poço seca? O principal causa deste problema é a falta de manutenção preventiva, responsável por evitar que seu poço diminua a vazão ou pare de funcionar. As limpezas e manutenção devem ser feitas a cada 2 anos para que não ocorra esse tipo de problema, certo? Temos aqui uma outra pergunta. Como fazer a limpeza do poço? Primeiro, o conjunto de bombeamento é retirado do poço. 2. Em seguida, um produto biodegradável que remove incrustações e limpa o poço é aplicado. Para que o produto funcione e lave o poço, é preciso movimentar a água dentro dele. Bem, para o vídeo não ficar muito extenso, conforme vocês podem observar, a gente mostrando aqui para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia, tanto na parte teórica, que é nas informações que estou repassando no vídeo, como também na parte em que vocês veem na prática como é que funciona todo esse processo. Realmente é um trabalho onde não é 100% certeza que vai encontrar água. Infelizmente, tem muitos casos de muitos moradores que não conseguem encontrar água aí no poço, ou seja, paga, mas não tem resultado. Isso realmente é decepcionante para muitas pessoas. Então essas informações, meus amigos, são importantes. Lembrar bem também que é necessário manter a preservação do meio ambiente. É preciso que as pessoas aí preservem, mantenham águas aí, certamente mantenha mata próximo, né? Em locais onde você quer perfurar um poço artesiano, é importante de você manter a preservação, ter o cuidado necessário para certamente que não tenha desmatamento. Com o desmatamento vem a erosão. Com a temperatura alta pode ocorrer justamente alguns lençóis freáticos rasos secarem, e aí você ter dificuldades sérias para encontrar certamente água em locais da sua propriedade. Então é sempre bom manter, à medida do possível, um espaço aí de terra, um espaço de mata, um espaço de florestas e árvores, para pelo menos aí ter a temperatura uma temperatura agradável para os animais, para que tenha água, para que o lençol freático não seque. Enfim,
tá certo? São recomendações que eu faço justamente para evitar que acontecimentos como esse venham a ocorrer. Então vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. A gente sempre agradece a você que já é inscrito. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Vamos lembrar também que tem uma parte do vídeo, conforme vocês podem observar, que vão encontrar água. Ou seja, deixa eu ver se é aqui nessa parte do vídeo, onde eles vão ter, ou no final, assista até o final que você pode ver que vão encontrar água a uma certa quantidade de metros, né? Realmente uma profundidade requer tempo, requer esforço e requer muita fé para que pessoas encontrem água aí em locais que praticamente são inviáveis, veias subterrâneas, né? Aparentemente através aí da floresta a gente percebe. Então, meus amigos, um abraço, obrigado aí pela atenção de todos e até o próximo vídeo.